Antes de um bocado desse pessoal entrar, a gente estava comentando aqui sobre a gente tem mais, com essa, a gente tem mais 2 semanas de aula, né? Com essa. Então, a gente tem essas 2 segundas e mais 2 quartas-feiras. Nessa segunda e nessa quarta, pretendemos iniciar e concluir o capítulo 4. Não há muita coisa complicada, é um capítulo extremamente simples, são coisas óbvias, mas que a gente não percebe, e há algumas noções de que quem prestou atenção no sistema de acentuação lá que a gente fazia nas aulas de latim, vai se lembrar muito claramente disso que eu vou falar aqui. Não sei se nessa aula de hoje ou na aula de quarta-feira. Eu estava organizando ainda, mas hoje teve uma correria medonha que eu não tive tempo de dividir direitinho quem ia ser para a aula de hoje e quem ia ser para a aula de quarta-feira. A gente vai indo. E na semana seguinte a gente vai para o quinto capítulo sobre... O quinto capítulo está... Eu não sei nem onde anda o livro, mas é por aí em algum lugar, mas não vou procurá-lo agora não. O quinto capítulo, deixa eu ver aqui nas minhas anotações. O quinto capítulo, não estou achando, mas é sobre... Deixa eu procurar o livro, peraí. Sim, no quinto capítulo, a gente estuda os processos, na segunda, dia 29, a gente estuda os processos fonológicos, e na quarta, dia 31, as regras fonológicas. A gente conclui. Isso para a próxima semana. Para essa semana, eu espero que hoje dê tempo de a gente ver o onset silábico e a coda silábica e ainda a classificação dos tipos silábicos do português brasileiro. E aí, na quarta-feira, as semivogais e a estrutura silábica do português e o acento. Provavelmente, a gente não vai precisar de todo o tempo, como eu disse. Esse capítulo é um capítulo muito intuitivo. São coisas que eu vou falar e vocês vão começar a parar e pensar que realmente a gente sabe dessas coisas, mas a gente não dá fé delas. A gente sabe, mas não dá fé, não percebe como se estrutura o português brasileiro. Sim. Eita, Fernanda, deixa eu mandar aqui para você, viu? Está carregando isso ainda. Depois, Fernanda, me mandou uma mensagem lembrando que a internet não está carregando não aqui. Depois você me manda uma mensagem que eu mando para você. Bom, senhores, as notas da primeira atividade, aquela da transcrição fonética, já as postei lá no SIGA. Então, vocês, por favor, deem uma olhada ali. Professor, Pois não. licença, eu sou do grupo de Alagoas e para a gente até agora não chegou para nenhum componente do nosso grupo.
Chegou para mim, Mili. Emily está aqui, está todo mundo. Eu botei isso, acho que na quinta-feira eu postei essas notas. Na quinta não, Para Kézia e sexta-feira. para mim ainda não abriu. Na sexta-feira. Eu postei essas notas na sexta-feira, antes das 5 horas da tarde, porque estava um aviso lá no Xigaa que às 5h10 o sistema ia paralisar para, sei lá, as manutenções que eles fazem periódicas. Então, eu agilizei as notas de vocês para vocês passarem o final de semana com tranquilidade. Mas o Marcelino já conseguiu visualizar. Então, depois você entra. Eu não sei como é que vocês visualizam, mas você entre e vá lá no boletim, não sei. Olhem, quais foram os critérios que eu usei? Primeiro, Gente, desculpa, professor. Eu posso fazer um tutorial, gravar aqui um vídeo e mostrar como é que eu consulto as minhas notas aqui de forma individual. Porque às vezes, professor, acha que o aluno deve estar consultando a nota na turma. E há um campo, há uma aba em que o aluno pode consultar sua nota individual. deve ser isso. Então, depois, Marcelino, faça aí o seu tutorial. Então, quais são os critérios? Partir do pressuposto que a gente nunca tinha visto aquilo, que era, portanto, uma novidade nova para a gente. E, então, eu cuidei de não ser muito rigoroso naquilo assim, de julgar com muita voracidade, com muita ferocidade, porque demais a gente não teve tempo. Na verdade, a gente não tem tempo suficiente nesse ensino remoto. A gente sintetiza o máximo que pode, só que vai rápido demais, contando que cada aluno vai ter a coragem de ir um pouquinho mais além dessas bases que a gente joga aqui. Então, a pior nota foi 9. E a melhor nota foi 9,5. Que critérios eu usei para isso? Por que não deu 10? Porque tinha colchete demais ali. Tinha muito colchete. Não, professor, mas eu tinha perguntado ao senhor. Então, eu disse, é melhor um no início e um no fim, para não ficar sobrecarregado. Mas mesmo assim, aí teve acentuação colocada no canto errado, mas teve gente que não colocou a acentuação, onde estava a sílaba tônica. Então, teve gente que botou a sílaba tônica em cima da vogal, quebrando a consoante. Tipo, estudante, aí colocava D, apóstrofo, an. Era para estar apóstrofo, D, an. Então, aí, eu saí lendo as coisas e achei que 10 seria muito, mas que 9,5 seria bem justo, pelo tempo que a gente teve. Professor, desculpe interromper. Diga aí, Valdilene. O prazo da prova é até sexta-feira, né? Eu acho que sim, não tenho certeza não. Isso, Marcelino disse que era até o dia 26, 26 é sexta-feira. Não entendi. Marcelino, deixa eu olhar aqui. Eu tenho para mim, coloquei até sexta. Porque eu estou vendo o senhor comentar sobre a prova de gosto. Não, eu estou começando... Não, eu estou comentando da atividade de transcrição fonética, que estava faltando colocar a nota. Tá. Desculpa, porque eu cheguei agora, eu peguei o bonde andando, agora eu entendi. Valeu. Aí já quer sentar na janela. Então vamos cá. Vamos para a nossa aula de hoje. Tinha alguma coisa que ficou pendente? Não, né? Era só essas duas coisas. Essas 2 próximas semanas, o que é que vai acontecer? Devo preparar a atividade já para ela ficar... Eu vou pensar que ninguém vai para... Nem precisar de substitutivo, nem de final. Estou trabalhando com essa hipótese. Vamos ver os resultados dessa atividade, né? Que
que está rolando aí até sexta-feira. Então, provavelmente, no sábado ou no domingo, eu deverei transferir as notas. Só que, como eu estou percebendo uma inconsistência no CIGAR, no que diz respeito a essas notas, porque, mesmo que em alguns alunos, pelo menos no nível médio, eu tenho reparado que o CIGAR não está escolhendo a melhor nota. Então, vamos dizer, o aluno fez 2 tentativas, em uma tirou 8, na outra tirou 10. Por razões demoníacas, o CIGA está escolhendo o 8 em vez do 10, quando eu determino lá que ele tem que optar pela a melhor nota, do mesmo jeito que eu fiz, que está feito lá na seleção de vocês. Então, o que é que eu vou fazer? Se por acaso, vejam lá, por isso é que eu vou fazer somente depois do prazo, porque aí a atividade está fechada. Aí eu deixo já avisado para vocês o seguinte: se por acaso você fez 2 tentativas, uma tirou 10, uma tirou 8 e a outra tirou 10, e por acaso, a sua tentativa de nota 8 desapareceu do sistema, que vocês têm como visualizar isso, né? Então, se por acaso a sua nota 8 desapareceu, é porque o sistema, o CIGA, estava considerando a sua melhor nota 8 e não 10, tá certo? Então, se ela sumir, eu estou fazendo isso que é para poder o CIGA mandar as notas corretamente para o sistema. De qualquer modo, assim que eu envie as notas para a N2 lá, da primeira unidade, eu aviso lá no grupo e vocês cuidem de verificar se há alguma inconsistência. Por quê? Homo sum et nihil humano a me alieno puto. Eu sou um ser humano. E nada do que é humano eu considero como fora de mim. Então, a capacidade de errar que é própria do ser humano, eu vou ter e posso cometer o erro ali de não ter percebido alguma coisa. Então, por favor, eu passo a bola para vocês. E se vocês perceberem alguma consistência, me avisem, porque aí eu vou lá e faço a correção. Tá certo? Mas aí, de qualquer forma, eu farei uma pré-verificação e a eliminação, se houver alguma inconsistência, e depois eu passo a bola para vocês quando as notas estiverem lá, porque aí vocês têm como fazer uma verificação mais fina, porque você só vai ver a sua nota. Existe alguém aqui que não está lá no CIGA? Porque eu vi que há umas 2 ou 3 pessoas, eu acho, 2 ou 3, que não estão inscritas aqui, não aparece para mim. Daqueles trabalhos, eu vou verificar e vou tomar nota dos nomes e aviso lá no grupo. Não sei se isso vai ser algum inconveniente, mas eu preciso eu preciso saber o porquê para poder avisar ao coordenador de Garley. Professor, que eu saiba a Késia, não sei se ela ainda está com esse problema, ela estava com esse problema, a gente estava fazendo um trabalho junto de outra disciplina, e ela estava sem Não, Késia o está aqui, acesso ao Késia cigarro. Galvão dos Santos Souza. Tá, nossa, beleza. Ela, não, eu acho que se há algum problema, são desses alunos que estão com alguma matéria pendente. Deixa eu ver aqui se Débora está. Débora Mâncio está aqui. Nicolas também está. Tainara. Bem, vamos ver. Eu espero que não tenha nenhum problema também sobre a questão da prova. Ninguém comentou nada ali no grupo, né? Então, sou de pensar que está todo mundo lá. Bem, então vamos à nossa aula de hoje. Vejam, na semana passada a gente começou essa questão da estrutura silábica, né, do acento, e a gente falou sobre essa sílaba. Então, usamos 3 termos, na verdade, que foi o onlet silábico. Dentro desse onset silábico, a gente falou de núcleo, pico, ataque, coda silábica, rima, e vimos na figurinha que está lá no livro, acho que na página 55, 65, deixa eu ver aqui. Não, deve ser 85. Não, não é.
Capítulo 4. É logo no início do capítulo 4. Deve ser 65. Também não é. Não, capítulo 5, na verdade, não é o 4, é na página 95. Então, a gente viu desenhos em qualquer coisa, você veja ali, veja lá no livro, na página 95, e se ainda não ficou claro, volte no final da aula da semana passada, em que eu expliquei essas coisas, pelo menos circulando lá com o cursor do mouse, o que fosse. Então, hoje a gente vai ver esse tal desse onset silábico, também chamado de ataque. Como a sílaba começa, na verdade. Onset é aquilo que está no início. O início da sílaba, e a coda silábica é o fim da sílaba. Para ficar claro. O começo da sílaba, onset. Alguns vão chamar de ataque, mas, infelizmente, essa nomenclatura em inglês está mais em voga dentro da área do que o ataque silábico, ataque, porque está ali começando, e a coda, que também é um nome estrangeiro, é italiano, coda significa o rabo, o fim. Então, são essas duas, basicamente essas duas coisas. E aí, vejam, quando a gente pensa no onset silábico, a gente, nesse ataque silábico, a gente tem que pensar o seguinte, que a gente tem que pensar que essa posição na sílaba, ela pode ser ocupada por uma vogal, a gente já viu, mas aí a gente não vai tratar dessa sílaba que contenha só uma vogal, a gente vai tratar da sílaba que tenha vogal e consoante. E aí a gente vai pensar esse onset, ou esse ataque silábico, é a posição pré-vocálica da consoante. Em português, a gente pode ter nessa posição pré-vocálica, quer dizer, antes da vogal, a gente pode ter duas consoantes. Uma ou duas consoantes sendo ocupando essa região de ataque, de início da sílaba. Ou não ter consoante nenhuma, né? Por exemplo, você tem astro, o nome astro. Você tem a primeira sílaba, que ela tem no onset, né, no ataque silábico, somente a vogal. Ela não tem consoante. Mas aí você pega a sílaba tro, o final da sílaba astro, o final da palavra astro, tro, e você tem a posição pré-vocálica, antes do O, você tem o T e o R, ocupando a posição de abertura, onset, talvez seja também boa, abertura da sílaba. A gente tem, nessa abertura da sílaba, né, nesse ataque silábico, a gente tem, vamos dizer, duas possibilidades, pensando nessa abertura silábica, começando por uma consoante. Então, a gente tem a abertura simples, a abertura do tipo simples, que é quando qualquer consoante pode ocupar essa posição. No entanto, existem algumas consoantes que dificilmente, se não raramente, ocuparão esse lugar de abertura silábica. Sempre que eu falar de abertura, vocês lá no livro vão ver onset silábico. Então, aqui o livro está chamando de onset, eu estou chamando de abertura. Só para não usar o termo em inglês. Bem, aí, que consoantes são essas que a gente não encontra normalmente no início de sílaba, no início dessa sílaba? São 3 esses tipos que a gente dificilmente encontra. Veja, a gente está agora na consoante, nessa abertura silábica simples, quer dizer, ela só tem uma consoante. Ou pelo menos, quando a gente está pensando em consoante aqui, a gente está pensando em sons consonantais, viu? Sons consonantais. Porque a gente está em fonética e fonologia e não em escrita. Porque, ocasionalmente, a gente vai ter
uma consoante sendo representada, na verdade, graficamente por duas letras, que pode ser um dígrafo, mas aí a gente está na parte da grafia, a gente não está na grafia, a gente está aqui na parte de fonética e fonologia, que é auditivo. Por isso que é importante, muitas vezes, a gente ter presente todas aquelas coisas. Por isso, havia duas coisas básicas com aquela atividade da transcrição fonética que eu queria praticar com vocês. A primeira é uma que eu venho falando muito nela, que era a capacidade de a gente escutar o outro como ele é, não como a gente é. Não transferir o nosso modo de falar para o modo de falar do outro. Então, a gente prestar atenção na fala do outro, em como ele fala, sem ter nisso nenhum tipo de juízo, positivo ou negativo. Sem ter nisso nenhum tipo de juízo. Essa era a primeira coisa. E a segunda coisa era a gente se familiarizar que letra é uma coisa. É por isso que lá no início, acho que no primeiro capítulo, nas primeiras semanas, a gente distinguiu entre fonema e grafema. Que nem sempre o fonema e o grafema se correspondem. Salvo talvez nas vogais, ocasionalmente, mas as consoantes e algumas consoantes, obviamente, o B, o P, mas a gente tem consoantes como escritas, né, o grafema X, que a gente tem diversos fonemas para produzi-lo. Então, a gente está aqui, veja, todo esse curso, a gente está pensando em fonema e em fone, não em grafema ou letra. Tá certo? Isso está claro, né? Então, por exemplo, eu vou falar agora dos três fonemas, só que aí eu chamei de consoantes, né? Talvez para ficar mais claro, eu vou dizer. Os 3 fonemas consonantais que não podem ocupar a abertura silábica no português do Brasil. Quais são esses 3 fonemas consonantais? Primeiro, eu tenho lá alguma discordância com as autoras no que diz respeito a esse primeiro que elas apresentam, tá? Na página 96, se não me engano, deixa eu só dar uma olhada. 96, exatamente, que é o TEP. Lembram-se que é o TEP? TEP é aquele R do meio de frase, de meio de palavra. É aquele R que a gente pronuncia do caro, caro amigo. Esse R do meio aí, esse som R, é o que se chama de TEP. Elas partem, vejam, do pressuposto de que um TEP necessariamente só pode ser entre vogais ou no meio da sílaba. Eu tenho cá minhas... Tá, eu posso concordar de que isso não é a produção normal do português do Brasil, mas a gente não pode dizer que ele não exista. Alguém, em algum grupo linguístico, dentro da vastidão de país que a gente tem, a gente fazer uma afirmação assim tão canônica, é às vezes meio complicado. Mas será que não há nenhuma comunidade ou nenhum grupo linguístico que não use, e eu não estou falando de falantes indígenas, que aí já é outra língua, a gente vai ter outros problemas a considerar nas outras línguas, né? Por exemplo, eu não vou considerar sei lá, o falante de Yanomami como se fosse português brasileiro. Não, o Yanomami é uma língua com todas as características que merecem ser respeitadas e consideradas numa análise fonética e fonológica. A gente não pode partir do pressuposto de porque estão no Brasil... Não, a gente está tratando só e exclusivamente do português brasileiro. E aí, veja, será que não há, em algum lugar dessa vastidão de país, alguém que diga rato, raposa, rapaz, rádio, pronunciando esse R inicial como se fosse um TEP? Sei. Professor, o Faustão. Não, ele não pronuncia um TEP.
Não início de palavras? Ele pronuncia duplicado, é rato. Ele pronuncia muito forte o R. Aquele dali na transcrição que elas adotam aqui no livro, é aquele R maiúsculo. Ele, aquele Galvão Bueno, e um bocado de... Obviamente, a gente não tem muito contato com outros grupos linguísticos, mas a gente tem contato através de artistas e de músicas em que aparecem. Mas, normalmente, esse R é pronunciado à moda espanhola. Eu tenho para mim que pode ser que nas comunidades do Brás e do Bexiga, que tem uma influência italiana muito grande ali, por serem bairros historicamente que foram colonizados por italianos, existe até o dialeto da Moca, por exemplo. A Moca também é outro, Brás, Bexiga e Moca, são bairros que têm um dialeto próprio, que é um dialeto, um subdialeto italiano misturado com português, que inclusive faz umas poesias interessantes quanto a isso, no pré-modernismo. Acho que é no pré-modernismo, é o João Bananera, que faz umas paródias com poesias dos parnasianos. Deixa eu ver se o nome dele é esse mesmo, viu? João Bananera. Eu não sei como é o nome artista, o nome real desse camarada, né? Alexandre Ribeiro Marcondes Machado. O nome artístico dele é João Bananera. Porque ele usa esse dialeto paulista, esse subdialeto italiano. Eu não me lembro. Ele, inclusive, esse dialeto está tombado. Pronto, eu vou transcrever aqui uma poesia dele e vou jogar aí no chat. Não, eu disse pré-modernismo, mas eu acho ele tem muito de modernista, porque esse tipo de galhofa é muito própria do modernismo, a partir da semana de 22. Aí, veja que ele faz algumas coisas bem típicas do italiano. Já está lá no chat, se vocês quiserem dar uma olhada. A primeira palavra tem migna, só que esse GN, que é a pronúncia que ele quer imitar, é do italiano. Então ele diz: minha terra te palmeiras, onde ganda em cima o sabiá, as aves que estou aqui, também tutos sabe gorjear. A abóbora celestia também que te lá na minha terra, tem muitos milhões de estrela. E por aí vai. Esse poema é feito nesse subdialeto, ou nesse dialeto, que é o mesmo que, por exemplo, os Demônios da Garoa usam muito para cantar. Então, se você nunca ouviu, aconselho, depois vá ali no YouTube e procure, sei lá, qualquer música dos Demônios da Garoa, que são mais ou menos cantadas nesse dialeto. Aí, por que eu evoquei isso? Porque, muito provavelmente, esses descendentes de italiano, pela convivência em casa, porque em casa, normalmente, eles falavam o dialeto, de onde eles vinham, o dialeto trentino, o dialeto, especialmente os dialetos do norte, que são mais comuns na primeira leva de imigrantes. Muito provavelmente eles usavam esse R-TEP para dizer, sei lá, deixa eu ver se encontro aqui uma palavra, rios. Dos rios de tantas na só, e os matos que se perde de vista no meio da imensidão, na minha terra te palmeiras, do viganta a galinha da Angola. Então, esse rios, com esse R mais brando, viu, Valdirene? Não é rios, com tanta vibração da ponta da língua perto dos dentes, não. É uma vibraçãozinha só, rio. Entendi. Então, eu acho muito temerária a afirmação de que não existe, porque elas dizem o seguinte, olha, página 96, eu vou até deixar essa página marcada, 96, dentro de um quadrinho cor-de-rosa que tem ali,
Diz assim, primeiramente, explicando por que não existe, depois eu comento as outras. Primeiramente, porque não existem palavras iniciadas com a consoante o TEP. As sílabas com esse fonema estão sempre no interior de palavras, mas mais precisamente entre vogais. Tá, eu concedo de que essa seja a forma mais comum de aparecer o TEP. Agora, dizer que somente em português do Brasil só existe esse é complicado. Porque a forma inicial vai depender muito de onde você está. Ela, por exemplo, considera que o R inicial pode ser o R dos cariocas e dos florianopolitanos, que é aquele R mais quase gutural, né? O rato. Tá, aí eu concordo que não exista o R retroflexo no início. O R retroflexo ele não se produz no início. Ele tem que se produzir no meio. Porta, porco, a porca, que ele se produza no meio, não no início. Diga aí, Jason. Ô, professor, isso Diga é aí. bem complicado, por conta que nós, alfabetizadores, temos a maior dificuldade em relação ao fonema, ao som, na hora de alfabetizar. Outro dia foi uma polêmica lá na sala por conta da questão do sotaque, onde eu mesmo, na hora de alfabetizar, eu não ensino, por exemplo, a palavra oito. Certo. Eu não alfabetizo, eu alfabetizo oito. O-I-T-O, oito. A E eu mesma coisa. concordo que eles vão aprender isso na variante dialetal deles. Isso. A mesma coisa, por exemplo, na alfabetização, a palavra dia, D-I-A. Nós, né, os nordestinos, nós falamos dia. Mas os paulistas, eles falam dia. Então, assim, na hora de alfabetizar, por exemplo, o dia, lógico que teria um H para ter o som de di, não é isso? Então, assim... Ou um J. Ou não, né? Mas aqui no nosso caso, aqui no Nordeste, quando nós pegamos palavras que têm esse J, esse Tchê, geralmente são com H no meio, principalmente quando se trata de nome de pessoas. Ah, rapaz, então por isso que eu tenho uma aluna que eu ficava preocupado, que o nome da menina é Dule. O que é de perfeito dessa menina? Só que é D-H-U-L-L, então deve ser Julie. Isso mesmo. Deus do céu. Aí é muito complicado, inclusive, eu ainda vou gravar esse vídeo, né, para te mandar em relação a isso. Eu encontro muita dificuldade esperando. Que eu encontro muita dificuldade nessa situação, inclusive o que o senhor falou aí do R, o som do R em algumas palavras, é muito complicado isso na hora de alfabetizar. Eu falo na hora de alfabetizar. Não, nós hoje que somos letrados, nós entendemos, né? Nós conseguimos classificar e colocar um em cada no seu lugar devido. Exatamente. Alfabetizados que estão sendo alfabetizados, é muito complicado eles entenderem que um R na palavra rato tem um som de RR, mas em palavra eu estava até falando isso sobre a aula passada, uma palavra que era com Rá, era um R só. E quando colocava outro R, ficava Rá. E... Tipo caro e carro. Isso, tipo carro, de carestia, de algo ser caro. O carro com RR. E ainda tem o rato, que começa com um R só. Porque eles perguntam, ô tio, mas o Rá, não é escrito com RR? E por que o Rá de rato não tem RR? É uma pergunta bem inteligente. Na hora de alfabetizar. No século XIV, teve uma aula que eu ia fazer isso, mas não fiz, eu vou fazer depois, eu vou escanear, alguém, por favor, me lembre. Tem um material
Eu acho que eu devo ter esse material já. Eu vou mandar para vocês um material do século XII, do português, que trata um pouquinho sobre isso, né? Então, alguns textos, inclusive, começam as palavras com dois R's, palavras iniciais com dois R's. Agora, eu não sei como era a pronúncia, se eles pronunciavam o R bem forte, né? Rato, ou se era para dizer que aqueles dois R's estavam sendo rato. Provavelmente lá no século XII, 12, 13, isso daí deveria ser R, forte mesmo, porque esse som aspirado não havia. A gente foi herdando isso. Muito provavelmente esse R aspirado é uma influência dos indígenas, do tupi, na de pronúncia. Ou talvez africana, não sei. Quer dizer, eu tenho pouca informação sobre isso. Tem até um material ali que é a influência africana na língua portuguesa, que eu não li ainda, está na minha lista de leitura. Aí o que eu acho interessante é o seguinte, porque na minha formação de pedagogia, lá, nós não temos no currículo, na grade curricular, a disciplina de fonética e fonologia. Agora, como é que eu, pedagogo, vou alfabetizar uma criança onde eu não aprendi a fonética ou a fonologia, a fonética e a fonologia da palavra, né? Então, por isso, assim, que eu me atento às suas aulas. Por quê? Porque eu trabalho diariamente com isso, na alfabetização. Inclusive, eu em São Miguel, é? Isso. E é bem complicado. Realmente. Sem uma visão mais sólida, espacial, no sentido sólida, no sentido de espacial, né? Ver o máximo de ângulos possível sobre um som, fica complicado mesmo. Isso. Esse processo de alfabetização, eu me atento muito em relação a isso, ao som da letra, ao som da letra com a outra letra que forma uma sílaba, independentemente se é vogal com vogal ou consoante com vogal, porque elas pronunciam-se, elas têm sons diferentes, por exemplo, o B com o A. O B é a letra B, e o A é A. Mas quando eu junto o B com o A, ele deixa de ser B e deixa de ser A, e forma um Bá. Isso. Então, é outro som. Quando eu era criança, eu acho que eu comentei isso na aula passada, eu aprendi os fonemas, não os nomes das letras. Sim, eles confundem muito também o nome da letra com o som da letra junto com outra. Tanto que quando o ABC que eu aprendi era A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U. Não, mas aí é no tempo de antigamente, eu não sou desse tempo não, viu? Aí é do tempo... o meu tempo. Antigamente, do tempo da Desci Gonçalves. Eu sou do tempo de Sandy Júnior. Sei. Outra dificuldade que eu encontro... Eu acho que trabalhar com os fonemas é a melhor coisa. E com os fonemas da região, né? Do meio linguístico em que eles estão metidos. Para gente que sabe trabalhar, né? Por conta que a minha dificuldade é porque é com letras que tem vários sons, dependendo... Uma letra... Isso daí a gente morre sem aprender direito. Isso daí a gente morre sem aprender direito, Geisa. Isso, a gente morre sem aprender direito. A mesma coisa aquela desgraça daquele X, por exemplo. E o X. O S com o som do Z. A gente só tem sobre ele duas coisas interessantes. Que quando ele vem depois de um ditongo e depois da sílaba EN, ele tem som de X. Por exemplo, caixa, enxada. Som de X, né? De X, Som de X. Mas nos outros casos, quando é que você sabe que ele tem um som duplo de CS, por exemplo? Táxi. De KS. De KS. Por que próximo tem som de dois S? Não tem nenhuma lógica, porque se você vir estruturalmente, ele está no mesmo caso de, por exemplo, táxi. Você tem uma vogal e outra vogal, ele está no meio. Em próximo, você tem uma vogal e outra vogal, ele no meio. Por que em um caso ele tem som de dois S, no outro caso tem som de CS? Isso aí é um mistério. Quem descobriu isso...
Eu estava fazendo ditado outro dia com os meninos do 4º ano com palavras com X que tem som de KS. E o menino leu próximo. Seria tão mais simples, né? Ele leu próximo, porque eu tinha dito que em algumas palavras o X tem um som do KS, né? Como sexo. Aí ele, quando foi ler próximo, com X, leu próximo. E um camarada que pichou a parede com sexo escrito assim. Falar no chat. Tá ótimo. Tá bom. Pelo menos botou o acento da trissilábica. Tá certo, Da trissilábica, da sílaba tônica. Né? Tá certo. Outra dificuldade que eu encontro muito, e eu tenho falado bastante sobre isso, é a grafia da letra. A grafia não, a forma da letra. Por exemplo, a gente alfabetiza na escola o A, que é a bolinha redondinha fechada, com a perninha de um lado e a perninha do outro. Isso é o cursivo. E a gente ensina o A maiúsculo, que é o bastão, aí vem de baixo para cima, aí tem a curva, e desce de novo e um tracinho no meio. Tranquilo. As crianças aprendem que ali é o A maiúsculo e que a bolinha com as perninhas é o A minúsculo. Só que quando ele chega no livro, ele encontra um A de imprensa. Aquele A de imprensa. Aí é bem complicado. Por quê? Porque a gente ensina, quando o menino, a gente está ensinando a escrever, a gente ensina a ler no caderno, a gente deveria ensina... escrever em Arial, né? O livro a gente deveria vir em Arial. Isso. A gente ensina a ler no quadro, tudo direitinho, a família silábica, tudo direitinho. A gente ensina os sons, eles falam. Quando chega no livro, tem outra letra, tem a mesma letra, no caso, com outra forma. O F é a pior letra que eles têm dificuldade em fazer. É o F e o G. Por quê? Porque o G a gente ensina a bolinha, o G minúsculo, aí desce o rabinho e fecha em cima na bolinha. Só que quando chega no livro, eu tenho 2 tipos de G de imprensa. Bem complicado. Teve da Time, que faz aquela curva, né? Embaixo o rabo do gato todo enrolado. E o outro um anzol. Deixa eu ver aqui quem foi que falou. Foi o Antônio Carlos, foi? Foi isso mesmo, isso é um grande debate. Inclusive, eu até tinha colocado era de coisa de artigo de TCC, para fazer um artigo e para a gente montar do artigo fazer o TCC, mas não deu certo, não. Era uma fonética, Antônio. Porque os alfabetizadores... Ele escreveu o que fala. Isa? Certo, pronto, essa era a minha colocação de hoje, na aula. Muito obrigado, foi riquíssima. E aí, vejam, diante dessa colocação do Jason, a gente percebe que é um universo de sons, é um universo linguístico que a gente tem. Não dá para fazer afirmações assim tão categóricas. Vamos imaginar a situação de um pedagogo. Eu estou dizendo que isso pode acontecer porque acontece. Eu tenho um amigo que é advogado, um bom advogado, e diz, não, o prefeito, que eu acho bonito. Eu não tenho coragem de falar assim, porque eu não fui educado falando assim, né? Mas eu acho bonito quem tem essa verve de continuar com essa tradição dialetal interessante. Do mesmo jeito que os paulistas e cariocas se sentem orgulhosos pronunciando o T e o D da forma como eles pronunciam, eu acho que as pessoas que pronunciam o prefeito, o oito, deveriam também sentir-se orgulhosas, porque o processo linguístico de formação disso é exatamente o mesmo. Então, vamos imaginar a situação. O Jason fez uma colocação interessantíssima. No curso de pedagogia, deveria constar uma cadeira de fonética e fonologia, para que os pedagogos fossem se defrontar com as crianças, com os alfabetizandos, que não necessariamente serão crianças, mas no caso de um adulto, o processo, a percepção sei lá, eu acho que nessa hora fica
adulto e criança se iguala ali, né, no processo de alfabetização, porque é se defrontar com um mundo completamente novo e completamente surreal. Aí, veja, ter essa cadeira, aí imagine, o camarada fez e vamos dizer que para ele o 8 é 8, é assim que ele vai ensinar. Ele está errado? Não. Porque nesse caso a gente não pode dizer, se a gente admite como correta diversas formas das pronúncias dessas letras, do T e do D, em determinada circunstância, que é só a circunstância dominante, no caso de São Paulo e Rio de Janeiro, por que não admitir como verdadeira e como correta também, não digo como exclusiva, mas também como a forma dele dental, a forma dele velar, essa forma palatal com o ditongo anterior, 8, 80, prefeito, e com o ditongo posterior, um E e um I na última sílaba, né? Como fechamento de sílaba. É uma discussão grandíssima. Porque o processo de alfabetização, na verdade, a gente, nesse primeiro momento, não está formando a criança para a língua chamada de padrão, né? E quando o menino chega na escola, nas primeiras séries, que vai estudar gramática, a gente chega ali e vai se deparar com a língua estrangeira, porque a língua padrão é uma língua estrangeira, que ninguém praticamente a utiliza, nem quem deveria utilizá-la, utiliza. E aí vai aprender como os meninos aprendem inglês na escola. Aprende uma porrada de regras, um tanto de exceções, e termina sem conseguir dizer, professor, posso ir ao banheiro? Porque a gente fica pensando, eu ensino a língua que o menino já fala ou a língua padrão? Na alfabetização, eu acho que tem que ser a língua padrão. Eu até encontrei o meu exemplo com o som do nhê, né? Que eu aprendi na escola que se dizia ninho, ninho. Só que quando eu me deparei no mundo real, ninguém dizia ninho. Todo mundo dizia ninho, com 3 fonemas só. E eu aprendi com 4 na escola. Mas por quê? Acho que o professor ali estava preocupado em aquilo que essas autoras colocaram aqui como transcrição, como se o nhã estivesse sendo pronunciado de fato. E aqui no Brasil eu acho que pouquíssimas pessoas pronunciam. Ele simplesmente desaparece, vira uma mera nasalização. Vira uma mera nasalização. Tá certo, tá errado? Não estou dizendo. Eu estou dizendo que, no caso de transcrever o que não existiu, de dizer uma fonética que não foi produzida, aí consiste um erro. Então, se elas põem aqui que o nhê é produzido, então a gente tem que ver como é que ele é produzido. Vocês vão ver no comentário que ela vai fazer mais na frente, porque eu disse que são 3 os fonemas que não existem no início de sílaba. Né? Então a gente fez esse tempo todinho aqui no TEP, vamos para os outros 2, que é o lhe e o nhê. De fato, a gente não tem nenhum fonema originariamente português, ou, aliás, a gente não tem nenhuma palavra originariamente portuguesa em que a gente encontre esses fonemas lhe, né, a letra LH, e o nhê, as letras NH, porque são 2 dígrafos. Né? São 2 dígrafos. O que é que significa dígrafo? São 2 letras com um único som. Por isso que a gente está falando aqui do fonema lhe, nhê. Agora, reparem, a gente tem algumas palavras que foram importadas e que foram aportuguesadas, portanto. Elas fazem parte do português, mas não fazem parte do processo histórico de evolução. Tanto que a gente não vai encontrar nenhuma realmente que tenha. Então, você tem, por exemplo, com nhê, com sonhê, você tem a palavra nhoque. Só que quantas pessoas você ouve dizendo nhoque? A gente faz o mesmo processo que a gente faz para o outro. Como a gente não gosta de palavras começadas por algumas consoantes estranhas, ou sílabas terminadas ou começadas por consoantes, depois a gente trata disso, a gente acrescenta uma vogal inicial, aí faz nhoque, nhoque.
para poder fazer a nasalização de ninho, nhoque. E a outra palavra é o llano e llama, por exemplo, que ambas vêm do espanhol. A gente não tem em português mesmo castiço de origem, que evoluiu do latim e entrou no português com um lhe inicial. A gente tem porque herdou pelo espanhol. Assim como as palavras com nhê inicial, geralmente são palavras que a gente herdou do italiano. A gente tem algumas coisas que acontecem no meio da sílaba. Por exemplo, a palavra agnus, isso não foi herança do italiano, isso foi no processo mesmo de evolução. Agnus, que em latim antigamente era cordeiro, tanto que existe uma pecinha devocional que é chamado Agnus Dei, eu não sei o que é não, mas eu sei que é uma pecinha devocional, um Agnus Dei, acho que é um pingentinho de volta, uma coisinha religiosa, uma coisa assim. Agnus Dei é o nome. Agnus Dei significa Cordeiro de Deus. Em italiano, cordeiro é chamado de agno, A-G-N-O. Em português, a gente tem essa palavra, mas que não evoluiu pelo italiano, evoluiu direto do latim vulgar como agno, A-N-H-O. Óbvio, não é usada nunca, mas ela existe no processo de evolução. Mas não, veja, no início da palavra. A gente tem no início da sílaba, mas que não seja uma sílaba que coincida com a sílaba inicial. Perceberam a diferença? Do mesmo jeito que a gente tem ninho, você tem lá o fonema, mas ele está no início da sílaba, mas não na sílaba inicial. Isso é importante a gente distinguir. Geison, você quer falar? Você está aí com a mãozinha levantada? Levantou. Apagou, desceu. Não, é porque estava levantada da outra vez, eu tirei agora. Sim. Não estava cansado não, macho? Eu me liguei agora. Aí, escutem. Então, vejam, a gente tem esses 3 fonemas. Que em português do Brasil, pelo menos os 2, nhê e lhê, eu concordo com as autoras de que em palavras castiçamente portuguesas, a gente não vai encontrar esses 2 fonemas. Com respeito ao TEP, eu tenho lá minhas dúvidas para uma afirmação assim tão categórica. Mas deixemos-las falar o que elas quiserem. Depois, o outro tipo de abertura, lembrem-se que eu estou chamando de abertura aquilo que o livro está chamando de onset silábico, abertura silábica. Então, a gente falou agora da abertura simples, né? Quando começa uma consoante, e por consoante vocês entendam, um fonema consonantal, tem um fonema consonantal e o fonema vocálico. Agora a gente vai para a abertura composta, ou complexa. Deixa eu ver como é que elas chamam. Complexo. Aí eu vou chamar de abertura complexa. Quando é que você tem abertura complexa? Quando você tem mais de 2 consoantes. Mais de uma consoante. E quando a segunda consoante é necessariamente uma líquida. O que é uma consoante líquida? A gente tem 2 tipos de consoantes líquidas em português. As laterais e as não laterais. Quando é uma lateral, é o som do L. Uma não lateral é o TEP, o R. Então, você tem trabalho. Esse PR é uma consoante e uma consoante líquida. Nessa situação, ela é chamada de líquida. E aí você tem essa abertura silábica, esse onset silábico chamado de complexo. Porque você vai ter uma consoante e uma líquida, ou lateral ou não lateral. Ficou claro até aí? No entanto, existem alguns desses complexos que a gente não tem em sílaba inicial, a não ser em palavras que a gente herdou. A autora apresenta, por exemplo, na página 96, no final da página 96, ela diz o seguinte: quando o onset silábico é preenchido por 2 consoantes, C1, C2 e vogal, chama-se onset complexo. E a segunda consoante, veja, para ser complexo você tem que ter uma consoante e a segunda, como eu disse, tem que ser uma lateral. Aliás, uma líquida. Essa líquida, ela pode ser ou lateral ou não lateral, né? Ou L ou o TEP.
Na posição C1, podemos observar tanto fricativas quanto oclusivas. Perfeito. Até aí tudo tranquilo. Essa sequência de consoantes, esse parágrafo aqui está bonzinho e os exemplos são interessantes, apesar de que eu acho que deveria ter alguns outros exemplos. Mas diz aqui, na posição C1, que é a de consoante oclusiva ou fricativa, podemos... essa sequência de consoantes pertencem à mesma sílaba, é chamada de encontro consonantal tautossilábico. Há, porém, algumas restrições. Esse tautossilábico aqui é só uma tautologia. É aquilo que a gente chama de encontro consonantal. São aquelas consoantes que a gente não as separa, né? O encontro consonantal. Há, porém, algumas restrições para esses encontros. Em sílabas localizadas em início de palavras, portanto, nas sílabas iniciais, não há ocorrência de encontros consonantais TL, DL ou VR. Você não encontra TL, DL e VR no português do Brasil. Já em sílabas localizadas no interior das palavras, não aparecem os encontros DL nem o VL. Eu ainda acrescentaria, porque ela considerou que o encontro nhê, o encontro lhê não existiam em sílabas do português, porque não existia em português tais palavras, ela também deveria ter dito que em sílabas iniciais a gente também não encontra o VL. Porque a palavra Vladimir, o nome próprio, é uma palavra de origem russa. A gente não tem nenhuma única palavra em português iniciada pelo encontro consonantal VL. E se você reparar, dificilmente você vai encontrar essa sílaba VL, mesmo medial, mesmo no meio da palavra, porque ela não faz parte do espírito do português. E aí, dentro do quadrinho, vamos olhar alguns dados do português do Brasil para entender melhor o que foi colocado sobre o onset complexo, né, a abertura complexa. Pense em algumas palavras formadas pelos encontros consonantais TD, TL, DL, VL, VR. Você pode ter pensado em Atlântico, Vladimir e Livraria. E não encontrou nenhuma palavra com DL. Observe também que há uma diferença entre as palavras encontradas em Atlântico e Livraria. A sílaba que possui o encontro não é inicial da palavra, diferentemente do que ocorre na sílaba Vladimir. Certo? De fato, para o encontro VR, não há possibilidade de aparecimento do início de palavra. Para o encontro consonantal VL, a única possibilidade é de nomes próprios de origem estrangeira. Então, não são do português do Brasil. Para ela ser coerente com aquilo que ela afirmou sobre o nhê e sobre o lhê. Com o encontro consonantal TL, temos a ocorrência de palavras que iniciam por ele apenas em uma onomatopeia. Tlim, imitação do sino, campainha, etc. E no nome de um indivíduo dos Tlingits, um povo indígena do Alasca, ou da língua falada por esse povo indígena, portanto estrangeira também. Vemos então que tais encontros consonantais tautossilábicos apresentam uma distribuição bastante restrita. Não seria com todas as fricativas e nem seria, por consequência, com todas as oclusivas. Nessa soma, algumas são irrealizáveis, não digo já impossíveis, porque elas acontecem, mas são irrealizáveis como naturais do português do Brasil. E aí, meus caros, eu queria só terminar a parte de coda silábica com vocês, nesses 10 minutinhos que nos restam. Eu queria terminar a questão da coda silábica para não ficar muita coisa para quarta-feira. Apesar de que ele tem bastante coisa aqui. A gente vai fazer o seguinte. A coda é o fechamento, né? Simples. O fechamento silábico ele pode ser... pode terminar em vogal, né?
Ma, sei, o, pode terminar em vogal, ou pode terminar em consoante. Obviamente, o que nos interessa aqui são essas sílabas que terminam em consoante. Em posição esta posição pós-vocálica, diz as autoras, pode ser ocupada por uma ou mais consoantes. Quando há apenas uma consoante, essa posição temos aquilo que se chama de coda simples. Se tiver mais de uma consoante, é a chamada coda complexa. A mesma coisa que a gente viu para as outras, né? Abertura simples, abertura complexa, coda, fechamento simples, fechamento ou travamento. Talvez seja interessante a gente falar em travamento. Travamento simples e travamento complexo. Quem se lembra de quando falamos da acentuação das palavras em latina, das palavras latinas, deverá minimamente lembrar-se dessa palavra travamento, e daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais clara. Então, os fonemas do português brasileiro, em sua distribuição, a gente encontra algumas restrições também no que diz respeito a essa posição. Os segmentos fonéticos que ocorrem em fechamento silábico ou em travamento silábico são normalmente representados por arquifonemas, aquilo que a gente já viu, né? Em função da variação que ocorre na posição. E que arquifonemas são esses? N, S, R. Ou NE, S, RE. O problema com o arquifonema N é que a gente quase nunca o pronuncia, porque ele simplesmente nasaliza a vogal anterior a ele, né? Ele serve, porém, quando a gente quer referir-se à possibilidade de tonicidade. Vejam, se você tiver em português a penúltima sílaba travada, quer dizer, fechada, terminada em consoante, a palavra nunca pode ser proparoxítona. Se a penúltima sílaba for fechada, tiver uma consoante, mesmo que essa consoante seja um N ou um M, que simplesmente nasalizam, mas nunca vai ser proparoxítona. Então você tem estudante, fechada, a sílaba travada. Veja, ela pode ser oxítona ou paroxítona, mas nunca proparoxítona. Por isso, a palavra recorde seria um absurdo em português. Porque se você trocar o D final por um T, você coloca o acento no canto certo, recorte. Porque a sílaba é travada. A penúltima sílaba é travada, ela nunca pode ser proparoxítona. Mesmo que ela seja estrangeira. Se ela é estrangeira, a gente não pode aportuguesá-la com o acento como a gente vem fazendo e aparece nos jornais e todo mundo fala assim. Então, recorde. Por exemplo, outro absurdo, que eu só tomei consciência dele ouvindo uma televisão africana, um cara falando sobre esporte e ele chamando de penalti. Não, porque o penalti marcado... Aí eu falei, sujeito, que estranho. Depois disse, mas está certo, penúltima sílaba travada. Se a penúltima sílaba é travada, a gente não pode pronunciá-la como proparoxítona. Ah, mas é inglês. Então escreva em itálico, não a português. E com Y final. Do mesmo jeito, recorde, escreva-o com D final sem o E, sem aportuguesá-la. Se você quer pronunciá-la como inglês, escreva como em inglês. Essa é a regra do português. Então, as sílabas travadas, ou fechadas, como alguns chamam, ou essa coda silábica, tem também essa importância na colocação do acento em português. E aí, como a gente tem uma série de vogais nasais, mesmo essa sílaba, esse arquifonema N, vai nasalizar a vogal, mas ele também serve para o travamento da sílaba, se ela for penúltima, tipo a palavra encanta. Encanta. Tá travada a sílaba, mesmo que a gente não pronuncie o N, só nasalize. Depois existe uma coisa interessante que está lá na página 98, sobre o S final, que a gente faz muito, né? Por exemplo, antigamente, acho que era no Facebook, o Bode Gaiato usava muito
amigos. Por quê? Veja que isso é extremamente interessante, não é uma papagaiada. É alguma coisa muito séria que acontece. Eu libero já, viu, Fernanda? É uma coisa muito séria, porque uma vez que esse S, fonética e fonologicamente, está entre duas vogais, ele se sonoriza. Então você tem meu, o, amigo. Isso, quando a gente fala, quando a gente escreve, isso são palavras. Mas quando a gente fala, repare, quando a gente vai contar uma poesia, as sílabas métricas de uma poesia, a gente não considera palavra por palavra, mas a gente considera verso por verso. Porque o verso na sílaba, o verso na poesia, é pouco mais ou menos aquilo que é a nossa fala. A gente, quando fala, é como se tudo fosse uma única realidade. A gente, quando você vai ouvir uma língua estrangeira, você não percebe onde começa e onde termina uma palavra. Você percebe isso em português. Porque entre uma palavra e outra não há pausa. A gente faz pausa quando quando falta A mesmo. Ou porque quando você quer, como agora, não sabe o que dizer. Estão percebendo isso? Então, quando eu digo meus amigos, meus irmãos, meus alunos, esse S medial, ganhar essa sonoridade de Z, é normalíssimo, porque faz parte do processo do português. Isso ela deixou lindamente representado aqui. Você tem, olha, lápis amarelo na transcrição fonética, lápis amarelo, lápis colorido ou lápis colorido. Agora, esse lápis novo é estranho. E o lápis, não sei onde ela foi arrumar essa pronúncia, mas e o gosto mesmo e gosto mesmo. Essas duas eu sei, mas essas aqui eu nunca ouvi, não. Lápis novo e lápis novo. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui, meus caros. Deem uma olhada, por favor, no material depois, no que está na página 99 e 100. 99 e 100. Na aula de quarta-feira, a gente vai começar do 5.3, aquilo que está ali na página 101, e aí a gente vai até o final do capítulo 5. E também falta pouca coisa para a gente acabar. E aí a gente vai classificar os tipos silábicos do português. Na verdade, o que é que a gente vai fazer nesse final? Retomar tudo isso que a gente viu agora, só que como uma sequência. E não como esses pedaços. A gente viu um, depois viu o outro, agora vai botar tudo num canto só. Oi, Cristiane. Essa roda silábica está em que página? 96, acho. 97. Deixa eu achar aqui, viu? Que eu comprei um livro de fonética e aí eu estou ouvindo a mesma coisa que você está falando, está nesse livro, agora só que em páginas diferentes. Mas a mesma escrita, a mesminha. Está nessa página 97, é o 5.2. Ok, é diferente o meu. Foi esse livro dessas autoras? Não. É porque esse livro dela, esse material aqui é o que elas disponibilizam lá na na Federal de Santa Catarina. Certo. É o material usado pelos alunos. Depois elas publicaram isso em formato de livro. Isso aqui, esse mesmo material, com outro título, Sim. foi publicado como livro. E muito provavelmente a diagramação, a paginação é diferente. Elas devem ter acrescentado alguma coisa. Qual é o nome das autoras? Isabel Cristine Seara, então Vanessa é isso mesmo. Gonzaga Nunes e Cristiane Lazarotto Volcão. Então é isso mesmo. Que elas publicaram isso aqui como formato de livro. Aí a paginação vai mudar. Dá para ver aí? É isso daí mesmo, para conhecer a fonética e fonologia. É esse o livro delas. Beleza. É esse mesmo material, só que publicado. Esse aqui é publicado também, mas pela livraria. Não é publicado, não. É só
do Línguas Vernáculas, do Centro de Ciência da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele não tem publicação, só tem ficha catalográfica. Aí elas transformaram isso aqui, que, vamos dizer, é a apostila do curso delas, lá na UFSC, foi transformado em livro, que é esse livro aí. Eles mudaram o título, para não ficar igual, né? Para conhecer a fonologia fonética do português brasileiro. Tá certo, minha gente? Qualquer coisa, é só chamar.